Sejam todos muito bem-vindos à nossa oficina de Evangelho. Boa noite aos nossos amigos que nos assistem através da sala virtual. Sejam também todos muito bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece para começarmos. Senhor Jesus, Divino Mestre, aqui estamos, Senhor, reunidos em Seu nome, lhe agradecendo primeiramente por essa oportunidade de podermos estar aqui empregando o nosso tempo, buscando aperfeiçoar o nosso conhecimento, Senhor, acerca do estudo bíblico. Pedimos neste momento, Senhor, o amparo e a proteção para que essa reunião possa transcorrer de forma saudável e proveitosa para todos nós. Possamos deixar de lado neste momento as nossas preocupações, as nossas aflições, a fim de que possamos, Senhor, estarmos concentrados, não só de corpo, mas também de espírito, assimilando tudo aquilo que a espiritualidade maior nos intui neste momento. Abençoe, Senhor, a todos aqueles corações que porventura estejam precisando de algo neste momento, Senhor. Aquelas pessoas queridas que passam por dificuldades, que neste momento o nome e a imagem delas permeiam nossos corações, nossos pensamentos. Auxilie, Senhor, cada uma delas em suas dificuldades, dando a elas o lenitivo necessário para a recomposição da ordem psíquica e física, Senhor. Nos auxilie, a fim de que possamos ter sempre a vontade sincera de continuar aprendendo, Senhor, mas principalmente de colocar em prática tudo aquilo que já sabemos. Esteja conosco, Senhor, nos iluminando, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, dando continuidade, então, à nossa oficina, boa noite. Hoje o Toninho não pôde estar aqui conosco por motivos de saúde. No último sábado ele foi acometido por um resfriado mais forte e ele está nesse período de recuperação, né? Então a gente endereça as boas vibrações a ele e com certeza, se Deus quiser, na próxima terça-feira ele estará conosco novamente, tá? Bom, semana passada nós tínhamos visto um pouquinho sobre o Talmud, né? E anterior ao Talmud, nós vimos o último livro do Pentateuco, não foi isso? Qual livro que foi? Deuteronômio, muito bem, tá? Hoje nós vamos estudar o livro de Josué, tá? Lembrando a todos que a reunião é participativa, aqueles que estiverem aqui no salão, se porventura quiserem colaborar com alguma coisa, perguntar alguma coisa, basta levantar a mão, a Marluce está com o microfone ali, ela leva para quem quiser. De forma semelhante, quem estiver nos assistindo através da sala virtual, basta digitar no chat que o Wilson vai fazer a leitura para nós, para que nós possamos conversar juntos a respeito do que foi colocado ali, tá bom? Não temos a pretensão de saber responder todas as perguntas, mas nos dispomos a pesquisar naquilo que as nossas capacidades possam ofertar. O livro de Josué, ele é um dos livros mais desafiadores para a gente trabalhar no Antigo Testamento, tá? Envolve uma questão moral muito grande. Então, desde já fica aquele alerta da gente não tentar olhar para o passado com os olhos do presente, tá? Isso é muito importante, nós vamos entender isso melhor daqui a pouco. Antes da gente entrar no livro em si, nós temos que situar o que está acontecendo aqui, tá? Porque Josué é o 6º livro do Antigo Testamento. Tudo bem. Igual o senhor falou, um negócio no passado, né? Sim. Desculpa. Então eu vou caminhar. Tá bom, fica com Deus, viu? Meu passado me contém. Boa sorte lá. Muito obrigado, viu? Fica com Deus. Você me desculpa. Eu moro aqui do outro lado do Via Shopping. Não tem um Via Shopping aqui? Tem o Via Shopping. Eu moro aqui há 45 anos. E já bati uma moto várias vezes, já tomei tiro e tudo, várias vezes e tudo. E, não, então, enfim,
Sou bandido, não. Tá bom. Sou trabalhador. Com Deus, viu, Júnior? A oportunidade que Deus me deu. Bom descanso lá. Obrigado. Com Deus. Então, retornando, Josué é o 6º livro do Antigo Testamento, tá? Só que é um livro que abre o grupo dos livros que nós chamamos de livros históricos, tá? Quais são os livros históricos? Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1º e 2º Macabeus. Todos esses são livros históricos, tá? Na tradição hebraica, contudo, vale salientar que esses livros não são chamados de livros históricos, tá? Porque Josué, Juízes, Samuel e Reis fazem parte dos livros que eles conhecem como profetas anteriores, tá? Muitos consideram que a história começa a ser registrada muito depois do povo hebreu. Só que isso é um erro muito grande de interpretação, porque o povo hebreu, eles já escreviam história muito antes da história que a gente conhece na escola, muitas das vezes. Eles já tinham uma tradição de manter viva essa história, de passar esses ensinamentos adiante, tá? Uma preocupação é que os egípcios, por exemplo, não tiveram tanto assim na forma de organizar para que a posteridade conseguisse, então, entender tudo aquilo que aconteceu, tá? É como se eles já tivessem em mente um diferencial de que o trabalho que eles estavam exercendo era algo realmente que era um propósito de Deus, não deles. Então, eles já tiveram esse cuidado de cuidar para que as próximas gerações pudessem, então, perceber, entender aquilo que havia acontecido com eles, tá? Bom, o que é importante a gente entender aqui? O livro de Josué, ele começa no meio de uma crise. Por quê? O que tinha acontecido lá em Deuteronômio? Moisés tinha morrido, tá? Agora vamos pensar, o que isso significa para aquele povo? Moisés não era só um líder. Ele era um homem que havia mediado a saída lá do Egito. Moisés havia recebido a lei no Sinai. Ele havia guardado Israel por 40 anos no deserto. Se a gente for pegar na própria Bíblia, nas palavras próprias que estão na Bíblia, ele foi a única pessoa que conheceu Deus face a face, segundo o entendimento que está no livro registrado, tá? Informação aqui, nós não vamos adentrar se era Deus ou não, porque esse não é o intuito da reunião. Nós estamos trazendo apenas o que está registrado lá no texto. Bom, mas fato é que agora Moisés estava morto. Ele avista a terra prometida, mas não consegue adentrar naquela terra, né? O povo está reunido ali a leste do Jordão, olhando para aquela montanha que estava a oeste. E a pergunta que pairava no ar era justamente essa: Josué vai ser capaz de nos conduzir até lá? Por quê? Conforme a gente já disse várias vezes, a terra prometida não estava vazia, ela estava ocupada. Se alguém tenta invadir o nosso espaço, a gente tende a defender, não é? Naquela época não era diferente. Então, a terra era prometida ao povo de Israel? Sim, só que eles precisavam batalhar por ela. Por isso que é muito difícil a gente entender alguns pontos que são relatados aqui no livro de Josué. Tá? Porque nós vamos ver aqui que o povo de Israel, eles vão se utilizar da força, da espada, da guerra, para conseguir, então, adentrar na terra prometida. Esse livro a gente pode dividi-lo em 3 grandes partes. Tá? A primeira é justamente essa da conquista da terra. A segunda é a partilha da terra entre as tribos. E a terceira é o fim da carreira de Josué, lá no capítulo 22 a 24. Deixa eu mudar o roteiro aqui, só para não me perder. Bom. Aí fica uma reflexão para a gente. Como que pode uma nação já cansada, foram 40 anos de peregrinação no deserto, conseguir forças para poder romper
defesas de uma cidade, das cidades que eles queriam conquistar. Foram 40 anos de peregrinação no deserto. Como é que, de repente, uma nação tão cansada assim, simplesmente teria que invadir terras que estavam muito bem protegidas, por sinal, tá? Detalhe, o povo de Israel era um exército muito popular. Eles não tinham cavalos, eles não tinham ali os carros de guerra. Eles não eram um povo militar propriamente falando. Agora, as defesas dessas cidades, elas eram protegidas por forças militares, tá? Então, percebam que o desafio que o Josué enfrenta aqui é muito grande. No primeiro momento, quando a gente lê o livro de Josué, parece que ele conseguiu vitória absoluta em todos os momentos, sem nenhuma dificuldade. Só que para a gente entender melhor isso, é bom a gente fazer um paralelo com o livro de Juízes, que vai detalhar as batalhas que ele passou lá, de forma que vai mostrar também os pontos mais difíceis, os pontos das derrotas, tá bom? Só que uma coisa é muito marcante no texto aqui de Josué, que Deus ordena que ele seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Essa é uma frase que até hoje ela é muito disseminada, né? Ser forte e corajoso. Por quê? Josué vai precisar muito de força e muito de coragem, tá? Frente aos desafios que vão aparecer ali no caminho. Bom, então vamos adentrar então nessa conquista da Terra Prometida. Recapitulando mais uma vez, após a morte de Moisés, Deus então escolhe Josué como novo líder de Israel. Ele então está encarregado de conduzir o povo à Terra Prometida. Deus faz a promessa de que ele estaria com Josué da mesma forma que ele esteve com Moisés, mantendo ali aquele trato de sucessão, de que agora ele era o escolhido para levar o povo hebreu à Terra Prometida. Tá? Como que começa essa história? Primeiramente, Josué teria sucesso se ele seguisse fielmente a lei de Deus. Isso é importante porque a gente vai ver mais para frente que essa não era simplesmente uma empreitada do povo de Israel na terra prometida por eles mesmos. Israel estava cumprindo uma vontade de Deus, tá? Então era muito importante que os israelitas estivessem então cumprindo aquilo que Deus esperava deles. A história começa da seguinte forma: Josué envia 2 espias a Jericó, 2 espiões a Jericó. Lá eles conhecem uma mulher de nome Raabe. Essa mulher, ela os esconde dos guardas de Jericó, só que em troca ela pede algo. Olha, eu vou esconder vocês aqui para vocês não morrerem, mas eu preciso que quando vocês adentrarem aqui, invadirem aqui, vocês me salvem e salvem a minha família. Então, esse foi o combinado dela. Os espias prometem poupá-la e eles conseguem escapar em função dessa proteção que Raabe concedeu. E aí eles voltam para Josué com um relatório positivo. Olha, realmente, a terra vai ser nossa. Josué, então, agora na passagem para o Jordão, ele guia o povo até a margem do Jordão, onde eles recebem as instruções muito específicas para que eles pudessem seguir a Arca da Aliança, que seria carregada pelos sacerdotes. Quando os sacerdotes adentram na água com a arca, as águas do Jordão se separam. Vocês lembram de algo parecido antes? Quando? Lembra muito a travessia do Mar Vermelho. Justamente. Após essa travessia, Josué ordena que os homens, um de cada tribo, recolham pedras no meio do rio para que eles pudessem, então, construir um memorial em Gilgal, lembrando ali as futuras gerações do poder de Deus. Tá? E percebam que é um povo muito simbólico, eles se apegam muito a símbolos, muito a figuras materiais, muito a essas coisas precisam ter algo tátil,
algo concreto para que eles pudessem ali, então, estar sentindo a presença de Deus, relembrando a própria história. Tá? Em Gilgal, os israelitas, então, eles celebram a Páscoa e os homens são circuncidados. Por quê? Durante todo o período de peregrinação no deserto, não houve a circuncisão para as crianças que nasceram durante o período do exílio. Tá? Os que foram para o deserto eram circuncidados. Agora, quem nasceu nesse período da travessia não foi circuncidado. Então, eles retomam essa prática da circuncisão para todos aqueles que não haviam feito. Detalhe importante, vocês lembram que havia durante toda a travessia o maná? O que era o maná? Era o pão que caía do céu para que alimentar todo o povo de Israel. Aqui o maná cessa. Por quê? Agora eles já começavam a se alimentar do fruto das terras de Canaã. Eles já começavam a se alimentar da terra prometida. Eles colhiam ali aquilo que eles precisavam. Lembra que nós comentamos que essa batalha não era simplesmente Israel com o povo que estava na terra prometida? Por quê? Se nós formos lá em Josué, entre o capítulo 5 e o capítulo 7, antes da batalha conhecida como a conquista de Jericó, Josué ele vai encontrar um ser celestial, o comandante do exército do Senhor. E ele vai confirmar o apoio divino nessa conquista. Tá? E aí Josué pergunta para ele assim, você é inimigo, você é amigo, o que é? E ele estava lá para cumprir com a vontade do Senhor. Então Josué entende que aquilo ali, a batalha, a empreitada, era muito maior do que o próprio Josué. Era algo que vinha de Deus. Então ele entende ali a seriedade de tudo isso. Deus dá instruções muito específicas para Josué. Quais? Os israelitas deviam marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. E no 7º dia dar 7 voltas. Após a última volta, os sacerdotes, o que eles fariam? Tocariam a trombeta, o povo gritaria e as muralhas da cidade simplesmente iriam desabar. Parece meio mágico, né? Não dá tempo da gente adentrar muito no que aconteceu de fato. Mas a gente está trazendo aqui o relato histórico que está no livro, tá? Mas fato é que os israelitas invadem Jericó, eles destroem tudo conforme as ordens de Deus, exceto a família de Raabe, que é poupada por sua ajuda quando aconteceu aquele episódio com as espias. Tranquilo? Contudo, o que aconteceu aqui, gente? Tudo que estava em Jericó era de Deus. Tudo. Eles não poderiam usufruir de nada além de benefício próprio. Acontece que um israelita de nome Acã, ele resolve então desobedecer as instruções que Deus havia endereçado para aquele povo. Então ele vai lá e rouba objetos da cidade. Como resultado dessa desobediência, Israel sofre uma derrota grande na batalha contra a cidade de Ai. Tá? E Acã e sua família eles vão ser punidos pela transgressão. Mas isso aqui é muito conhecido como o pecado de Acã. Por quê? Ele usa daquilo que estava na terra prometida para benefício próprio. Um paralelo conosco hoje é como se a gente utilizasse daquilo que Deus nos oferta em benefício próprio. Tá? Isso causa desarmonia, isso causa desajuste. Tá bom? Mas acaba que Josué decide verificar com Deus qual que era a causa daquela derrota. Acã é descoberto, ele é punido, sofre ali a punição, o apedrejamento, a família dele é punida. Só que esse pecado, então, ele é purificado. Aí Deus agora já instrui Josué a atacar Ai novamente, só que dessa vez com uma estratégia mais elaborada. Por quê? Aqui agora eles vão atacar com uma emboscada. O livro, durante os primeiros momentos, é um livro muito de estratégias militares, tá? Josué vai se mostrar um líder militar. Ao contrário de Moisés, que era um líder militar, mas também se preocupava muito com essa questão da peregrinação, do preparo do povo hebreu, Josué vai se mostrar um líder muito mais da ação, dessa questão de invasão, de dominar terra, de proteger-se.
Então, o que ele faz? Ele resolve fazer uma emboscada. A cidade de Rai, ela estava cheia dos defensores, os militares defendiam aquela cidade. Josué, então, envia algumas tropas para fora da cidade, chamando as tropas inimigas como se a batalha fosse ocorrer lá fora. Nisso, ele prepara a emboscada que as maiores tropas foram então para dentro da cidade e conseguem então capturar o rei. Quando os habitantes de Rai, que estavam lá fora defendendo a cidade, percebem que aquela ali era uma emboscada, no que eles retornam para dentro da cidade, a coisa já estava feita. Então, Josué e a turma já haviam capturado o rei e eles executam esse rei. A vitória ela é completada e Josué ergue ali um memorial com o corpo do rei da cidade de Rai na entrada da cidade. Como se fosse relembrar a todos: olha, nós ganhamos. Isso aqui é nosso. Tá? É como se em outros processos de conquistas de terra, é como se as tropas invadissem uma cidade. Vocês já viram quanto derruba a estátua de alguém importante que está naquela cidade? Que era a representação daquele povo? Era como se eles estivessem fazendo isso. Tá? Só que aqui com a figura do próprio corpo do rei. Tranquilo? Parece meio pesado, né? E é. O negócio é bem pesado, tá? Não é um livro indicado para crianças. O negócio aqui é bem pesado. Bom, sim, eles tinham muito esses hábitos de empalação, de decapitação e várias outras coisas. Após essa vitória, Josué conduz então o povo para o Monte Ebal, onde ele vai construir ali um altar de pedras não trabalhadas, conforme instruções dadas por Moisés. Ali ele vai realizar sacrifícios, holocaustos ao Senhor. E Josué ele se preocupa em escrever uma cópia da lei de Moisés nas pedras do altar. Por quê? Cumprindo o mandamento de Deus que mandava que a lei estivesse sempre à vista do povo. É importante que essa lei estivesse à vista do povo? Muito. Por quê? Porque se o povo não vê a lei, ele não vai lembrar da lei. Eles esquecem. Tá? Por quê? A lei ainda não estava totalmente interiorizada no coração daquele povo. Às vezes, fazendo um paralelo conosco, a gente está aqui no doutrina espírita e acha que está já numa condição melhorzinha, né? Fica um período sem uma leitura edificante, fica um período abandonando uma música edificante, aí nós vamos ver em que grau que nós estamos. Desanda tudo, né? Não, agora eu estou equilibrado, não preciso mais ir lá na casa espírita com frequência, não preciso fazer a leitura do evangelho, não preciso tomar passe mais, e agora eu estou bem já. Passa um tempinho, pior do que estava no começo. Então, a gente precisa relembrar a todo momento as leis divinas para que a gente possa estar caminhando junto com elas. Por isso que o estudo é tão importante, porque de tanto a gente estudar, aquilo vai entrando na nossa mente e com o tempo a gente vai interiorizando. Por quê? Você vivencia uma situação na sua vida, aí seu condicionamento mental vai lá e lembra de alguma coisa que você lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, em vez de você fazer determinada situação que o homem velho faria, você fala, opa, mas isso aqui é o que está lá no Evangelho, posso fazer diferente. Então, aquele momento ali, às vezes, é decisivo para você não fazer um erro grande que você faria. Por quê? Porque a leitura edificante, o estudo contínuo, te fez relembrar, no momento de dificuldade, aquilo que você aprendeu lá atrás. Então, é sempre importante a gente estar relembrando, revendo os nossos estudos, porque nunca é demais. Ninguém nunca sabe de tudo, né? Bom, aconteceu uma coisa interessante também, que após as conquistas, eles foram conquistando muitas terras, esses reinados foram sendo destruídos, só que teve um povo em específico que eles foram um pouco mais espertos, tá? Que é o povo de Gibeão. Eles adotaram uma abordagem diferente. Qual foi essa abordagem? Eles fingiram ser de uma terra distante, não a terra de Canaã, e eles então vão até Josué e enganam Josué falando o seguinte, olha, nós somos de uma terra distante, nós não estamos aqui para guerrear, a gente só quer fazer um tratado de paz.
Josué celebra esse tratado de paz. Por quê? O povo não era inimigo. Só que acontece que esse povo era da terra prometida e com medo do exército de Israel, eles então fazem esse tratado de paz. Mas por ter sido sedimentado em mentiras, houve algumas punições para esse povo. Eles foram, de certa forma, escravizados em termos de que eles precisavam servir o povo de Israel. Só que Josué vai cumprir com a sua palavra e vai tratar esse povo de forma pacífica, apesar dessa questão de escravizá-los. Tá? Por que ele vai tratar de forma pacífica? Ele não vai matar esse povo. A condenação deles é que eles tivessem que fornecer lenha para o povo de Israel e água. Lenha e água. Só que aí, 5 reis amorreus, eles então decidem se voltar contra Gibeão. Por quê? Gibeão fez um tratado com o nosso inimigo. Se Gibeão fez um tratado com o nosso inimigo, quer dizer então que agora Gibeão é meu inimigo. Então vou atacá-lo. Agora Josué se vê na obrigação de defender aquele povo. Por quê? Por causa do tratado que ele havia feito com Gibeão. Então ele intervém nessa batalha. Deus intervém nessa batalha, lançando pedras de granizo sobre os inimigos e prolongando o dia. A Bíblia fala que o dia prolongou-se. O sol parou no céu até que a vitória fosse completa. E essa é uma das batalhas mais decisivas para Israel, porque Josué conquista diversas cidades no sul de Canaã, incluindo aí Maquedá, Libná, Laquis, Eglon, Hebron e Debir. Depois vocês pegam os mapas lá, que vocês não vão lembrar das cidades todas de cor, né? Depois vocês recorrem ao mapa lá. E essa campanha, mas só para a gente concluir essa parte, ela elimina grande parte da resistência cananeia que tinha no sul. Então Israel consegue conquistar a parte do sul, ajudando aquele povo que outrora tinha enganado ele. Mas pela fidelidade em manter a palavra de proteção, a palavra de paz, eles conseguem então aganear um território muito maior do que eles imaginavam em um curto período. Tranquilo? Com as vitórias no sul, Josué, esperto conforme o era, ele vira sua atenção agora para o norte de Canaã, onde havia ali um exército liberado pelo rei de Azor. Tá? Esses nomes são todos muito estranhos, né? Às vezes a gente fica meio perdido no meio de tantos nomes assim. Mas não nos preocupemos. Nossos espíritos são imortais, nós somos imortais, e ao longo da nossa caminhada nós vamos ter tempo para decorar todos esses nomes, tá? Mas Josué, mais uma vez, é instruído por Deus a não temer e promete a vitória. Josué ataca as forças ali de surpresa, queima Azor, que é a cidade principal da coalizão, e ali ele conquista, então, as terras do norte, assegurando o controle israelita sobre a terra de Canaã. Então a terra descansa da guerra. Acabou a guerra. Tá? Então, isso aqui foi o quê? Um breve resumo das conquistas de Israel. Se a gente pegar o capítulo 12 de Josué, vai ter uma recapitulação dessas conquistas todas. Listando os reis derrotados por Moisés. Ao todo são mencionados aí 31 reis que foram derrotados a comando de Josué. 31 reis. É um feito histórico. Tá? Se nós pegarmos a história antiga, a história moderna, é difícil nós encontrarmos um paralelo de que um povo conseguiu derrubar 31 reis. Tá? Tá tranquilo até aqui, gente? Muito tranquilo, não é? Não é, Josi? Então, resumindo, houve guerra, eles guerrearam, conseguiram, então, conquistar Canaã, a terra prometida. Tá? Só que, depois que eles conseguem conquistar a terra, o que precisa ser feito? A divisão, não é? Imagina só, todo mundo aqui resolve juntar os recursos financeiros para comprar um terreno.
terreno grande. Aí na hora ninguém se preocupou muito assim com a importância, não. Todo mundo doou o que tinha. Aí conseguiu comprar o terreno. Agora é a hora de fazer o formal de partilha. Alguém já mexeu com o inventário? Dá um trabalho, não dá? Tem uns que são mais fáceis. Tem inventário que resolve isso com uma semana. Agora, quando tem briga, quando tem menor de idade, aquilo vai parar na justiça e vira uma eternidade. Não é isso? Aqui Josué estava na função de inventariante. Ele teria então que dividir as terras para todas aquelas tribos de Israel. Essa divisão ela foi feita de acordo com as instruções que Deus havia deixado. Tá? E ele vai utilizar muito, contar muito com a ajuda do sumo sacerdote, que é o de nome Eleazar. Então eles vão fazer essa partilha. A terra ela foi distribuída por sorteio para garantir um processo justo e foi dividida tanto para as tribos que estavam ao oeste do Jordão, quanto para aquelas que já haviam recebido as suas porções e que estavam ao leste do Jordão. Então essa divisão buscou garantir uma hegemonia, que todas as tribos tivessem então um território adequado para as suas necessidades, para as suas famílias. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui, gente? Não? Essa parte do formal de partilha é uma parte que ela é muito descritiva, não tem muito o que falar, tá? Então, se vocês quiserem depois entender qual terra ficou com quem, deem uma lida lá nesses capítulos que fala sobre a partilha, tá? É uma parte assim que pode ser um pouco chata, né? Porque justamente é muito descritiva, é muito narrativa e não tem ali uma história acontecendo por trás assim, mas tem o seu valor, porque é através desse formal de partilha que nós vamos entender como que vão, o que vai acontecer dali para frente. Tranquilo? Bom, ademais, deixa eu pegar aqui agora. Dentre essas cidades, é interessante aqui que 6 dessas cidades, elas foram tratadas como com um privilégio. Por quê? Vocês lembram que nós falamos aqui em vários momentos que naquela época não existia, conforme tal qual é hoje, uma segregação entre direito civil e direito religioso? Por quê? O código que funcionava, que imperava ali, era o código religioso. Então, não existia simplesmente um direito civil para garantir os interesses individuais de cada um. Estavam todos submetidos à lei religiosa. Agora, 6 dessas cidades, elas tiveram uma função muito especial. Muito especial. Por quê? Vamos supor que alguém cometeu o crime de homicídio culposo. Matou alguém sem intenção de matar. Geralmente, nessas condições, a pessoa que cometeu esse ato, ela era punida. Os familiares daquele que foi assassinado iam até essa pessoa e buscavam, então, assassiná-la. Só que 6 dessas cidades funcionavam como cidades asilo. As pessoas que cometiam esses crimes, elas podiam ir para essas cidades de forma a buscar um julgamento justo. Elas, então, eram julgadas conforme a lei. Elas não eram simplesmente apedrejadas, assassinadas, não. Elas passavam por um julgamento. Então, começa ali, então, como se fosse uma base de um direito civil. Tá? Eles, então, agora contavam com essa proteção para que eles pudessem, então, passar por um julgamento justo. Tranquilo? Então, existiam ali também essas cidades de refúgio. O fim da carreira de Josué. Tudo que é bom termina, né? Da mesma forma que aconteceu com Moisés, Josué também vai ter o seu final. No final, Josué vai fazer uma série de discursos recapitulando tudo aquilo que havia acontecido com o povo de Israel. Desde Noé, passando por todos aqueles percalços, até a fuga do Egito, rumo à terra prometida. Não foi uma história fácil. A história do povo hebreu não é uma história fácil, tá? Nós temos um carinho muito grande porque, mesmo apesar de todos os defeitos, de todos os erros,
foi um processo muito importante para que nós consolidássemos aqui na Terra a crença no Deus único, a crença no Deus monoteísta. Por que que é tão importante a crença no Deus monoteísta? Porque o Deus é o mesmo para todos. O meu Deus não é melhor que o Deus do Elmo, não é melhor que o Deus de ninguém daqui. É o nosso Deus. E aí você pode se perguntar assim, não, mas realmente isso é tão relevante assim? Porque todo mundo sabe que só existe um Deus, né? Hoje todo mundo sabe. Nós que estamos aqui, todos nós professamos da crença monoteísta. Mas será que nós professamos mesmo? Ou será que ao longo da nossa caminhada a gente tende a crer em outros deuses? Não, eu sou monoteísta, eu acredito em um Deus só. Mas, antes de eu procurar servir a esse Deus, eu vou procurar satisfazer os meus interesses da matéria. Por quê? Não, eu prefiro focar, direcionar os meus esforços para eu ganhar mais, para eu conquistar minhas coisas, depois eu penso nesse Deus único. Está errado eu querer conquistar minhas coisas materiais? Não. O problema é a gente inverter a ordem, né? Então, o sujeito que fala assim, não, eu vou cometer alguns abusos aqui agora para eu conquistar as coisas que eu preciso, mas depois lá na frente eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Faz sentido? Acontece? Geralmente depois dos 50, né? Acontece? Acontece. Então a gente elege outros deuses para a nossa vida. E é algo que o povo hebreu já nos ensinava. Ou seja, só existe um Deus. O Deus é único. Por que nós cultuamos outros deuses então? Se vocês tiverem dúvida se existem culto a outros deuses, busca um pouquinho como é que os influenciadores são tratados nos dias de hoje. Pega algum influenciador e vê se alguém idolatra essas pessoas. Vê se alguém quer seguir os passos delas. Vê se alguém busca fazer tudo aquilo que eles pedem para elas fazerem. Ou até mesmo nós, né? Vamos colocar carapuça na gente também. E será que a gente faz tudo aquilo que Deus pede para a gente fazer? Então, será que nós somos realmente pessoas monoteístas? Será que nós só temos um Deus? Bom, mas essas reflexões nós vamos direcionando aí para nossas intimidades, né? Bom, agora uma reflexão que é importante a gente trazer, que não poderia deixarmos de trazer. Por que que Deus era tão sanguinário no livro de Josué? Por que que era um Deus tão sedento por sangue, aparentemente? Por que que Deus simplesmente não buscou levar o povo de Israel para uma terra que não tivesse ocupada assim? Por quê? Bom, primeiramente, a gente tem que pensar algumas coisas importantes. A gente não pode tirar o texto do contexto. O microfone vai chegar aí, só um minutinho mais. Se a gente pensar num fato de conquista de território, ninguém ia sair de lá para que o outro povo ocupasse. Então, só aí já vai haver guerra, né? Poderia ter aceitado, né? Igual tem os imigrantes, né, que vêm de outros locais, a gente abraça e tenta, de alguma forma, né? Mas, na época, não, acho que não tinha esse entendimento. Então, só aí
já vem a luta, já vem. Não acredito que seja Deus o sanguinário. A situação que foi colocada na Ótimo. época. E por que que Deus, então, fez com que o povo de Israel tivesse que invadir uma terra, guerrear por ela? E será que o povo de Israel era superior àqueles habitantes que estavam ali naquela terra? Eles eram o quê? Predestinados àquilo. Mas por quê? Porque eles já tinham, né, a ideia de um Deus único, né? Apesar que ainda tinha essas oscilações, né, lá no alto, lá no baixo, então ele teria que mostrar, né, de uma forma mais dura, porque o povo ainda tinha o coração muito endurecido. E aí, então, ele tinha que ser mais, como se força para mostrar com os efeitos, né? Para todo mundo sentir mesmo a presença, né, do Deus aí. Sim, interessante. É o Elma aqui. Ô, Glauber, só uma pergunta. Deus escolheu Josué para substituir Moisés, né? Tudo indica que já ele fazia parte, que era uma pessoa muito preparada também, né? Com muitas virtudes, com muitas qualidades. Uhum. Não é isso? Com certeza. Aí a gente lembra de André Luiz, né? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Mas agora a gente tem que tomar um cuidado grande, por quê? O que Jesus falou sobre os inimigos? Amar vossos inimigos. Nós estamos falando aqui antes de Cristo. Quando Jesus veio aqui na Terra pessoalmente, encarnou aqui no nosso orbe, a Terra já estava preparada para poder assimilar a sua mensagem. Não foi uma época aleatória. Hoje nós ainda temos muita dificuldade em assimilar a mensagem de Jesus, mas já estava no tempo de plantar essa mensagem. Imagina nessa época que foi anterior a esse período. É o quê? É a renovação da aliança, justamente. Só que nessa época aqui, a gente está falando de um povo muito mais embrutecido do que o povo de hoje. Os corações eram mais duros. Então a gente não pode exigir que esse povo haja com o coração misericordioso que a gente espera agir nos dias de hoje e que ainda assim a gente não age. Naquela época ainda, infelizmente, era necessário haver guerra, haver essas coisas. Só que nós também temos que pensar por um outro lado. Acontece que o povo que estava ali em Canaã, eles não eram necessariamente um povo bonzinho, né? A gente não está falando aqui de mocinho, de vilão. Nós estamos falando aqui de realidades, seres humanos. E era um povo o povo que estava na terra de Canaã, era um povo que eles estavam se corrompendo muito em imoralidades, principalmente na prática sexual. Isso aí já havia sido alertado lá antes com Moisés. Então, quer dizer que Deus então instruiu eles a fazerem o mal para punir esse povo? Não, mas Deus usa desses recursos para poder ensinar. Deus usa desses recursos para poder ensinar. Por quê? Vai haver a guerra? Vai. Se vai haver a guerra, é importante então que essa guerra transmita uma mensagem além da destruição. Que é o quê? De não fazer conluio, de não fazer união com a imoralidade. Então Deus utiliza desses acontecimentos para poder, então, passar uma mensagem maior. Tá? Tá tranquilo, gente? Essas questões são questões muito profundas, tá, gente? Estou trazendo algumas interpretações sobre isso, mas são discussões que
no campo teológico envolve aí muitas reflexões, muitas divergências, muitas convergências, e isso é muito bom que nos fomenta a estudar, a procurar entender mais, né? Agora, quando vocês forem ler ou reler o livro de Josué, por mais que seja um livro histórico, ele não é um livro histórico que se preocupa com narrar as coisas assim em detalhes cronológicos. Não é um livro que se preocupa em ser extremamente preciso nos relatos. É um livro histórico que tem um cuidado de querer transmitir para a posteridade uma mensagem. Tá? Por isso que o povo, se nós formos olhar no cânon judaico, é um livro profético, não um livro histórico. Tá? Então leiam o livro de Josué com esse olhar, também de profecia. Profecia não no sentido de prever futuro, no sentido de predição, mas no sentido de estar trazendo a mensagem de Deus naquilo que lhe compete. Tranquilo? E de forma muito bem resumida, esse foi muito bem resumida, não pela qualidade, mas de forma de estar bem enxuta, tá? Esse foi o livro de Josué. Nós vamos fazer a nossa prece agora para interromper nossa reunião. Senhor Jesus, Divino Mestre, lhe agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, de podermos estar aqui reunidos em seu nome, procurando, Senhor, aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos, Senhor, sobre a mensagem única de nosso Pai ao longo de toda a história dessa humanidade. Nos auxilie, Senhor, a fim de que possamos cada vez mais procurarmos aprimorar os nossos conhecimentos, aprimorar as nossas virtudes, Senhor, e trabalhar ativamente na corrigenda de nossos defeitos. Esteja conosco, Senhor, nos iluminando nas dificuldades de cada dia, nos momentos, Senhor, de tristeza, desesperança, que possamos relembrar de vosso amparo ao longo de toda essa história da humanidade e reacendermos, Senhor, dentro de nós a fé que nunca deve se apagar. Que assim seja, graças a Deus.